Fala, amigo vascaíno, tô na área para falar de Vasco. Olha, confesso que eu fiquei meio decepcionado, já era para eu ter colocado o vídeo no ar mais cedo, mas eu esperei a possibilidade do Coutinho ser anunciado pelo Vasco ainda nessa noite de hoje. Mas, ao que parece, a oficialização ficou mesmo para amanhã, até porque as informações que temos é que todas as burocracias entre as partes que faltavam estavam sendo aparadas até então. E, com isso, a situação evoluiu e culminou aí com a assinatura do jogador. Inclusive, o Vasco já fez um pré-registro no BID para que amanhã, sim, com a janela aberta, o registro oficial do jogador, já com todas as assinaturas, entrasse de vez no sistema, dando assim um pontapé inicial dos reforços da janela Cruz Maltina. Mas o que importa, torcedor, é que tá tudo certo. Coutinho é do Vasco, e agora só depende do clube encontrar o time certo aí para anunciar o jogador e aparar algumas outras burocracias que dependem do Aston Villa. Enquanto isso, vamos focar nesse boletim de hoje para destacar o duelo de amanhã contra o Corinthians. Mas antes, já larga o dedo nesse like, compartilha o conteúdo do amigo e vem comigo nessa aumentar o número de inscritos do canal. Bom, meus amigos, hoje o dia do Vascaíno girou em torno do possível anúncio do Felipe Coutinho. Anúncio esse que era aguardado para hoje por conta do avanço das tratativas entre as partes. Porém, na vida, a gente tem aquela máxima, né? Quando se depende de terceiros, a coisa complica. E foi o que aconteceu. Dentro do clube havia todo um clamor, um desejo de oficializar a contratação do jogador pela manhã. E o vascaíno, escorado com várias informações que foram surgindo ao longo dos dias, ficou naquela expectativa. Pois é, mas não adiantou. Até o final da tarde, o Coutinho não havia ainda assinado seu contrato. Tudo por conta da tal documentação e dos entraves que precisavam ser amarrados e sanados para o negócio fluir. E isto aconteceu agora no início da noite. Porém, eu estou gravando esse vídeo quase 10 horas. E claro, o Vasco não oficializou até agora o Coutinho. E não deve oficializar mesmo. Ao que parece, o anúncio ficou mesmo para amanhã. Mas que já está tudo certo, isso está. É apenas a tal questão do tempo, né, para as partes tomarem essa iniciativa. Por quê? O jogador já assinou o contrato, tanto que já foi dado entrada na CBF com um pré-registro, né, até porque o registro é só a partir do dia 10. Mas precisa da assinatura de todos os envolvidos. Né? O Vasco aguarda o clube inglês remeter o documento assinado para que então, com posse dele, cumpra todos esses trâmites contratuais. Um jogador da envergadura do Coutinho também faz com que o negócio seja realmente complexo, até porque ele estava emprestado a um time do Catar e com contrato em vigor com os ingleses. E junto com o Coutinho vão chegar também o Souza e o Alex Teixeira, que estão ansiosos, né, para serem anunciados. Eles até já podiam ter sido, mas o Vasco quer cumprir os trâmites oficializando primeiro o Coutinho. E eu prometo a vocês, então logo o Vasco oficialize aí o Coutinho, que eu vou subir uma matéria especial aqui no YouTube, que eu estou preparando, para falar do impacto desta contratação. Fique atento, viu? Enquanto não acontece, vamos falar de Vasco Corinthians, jogo que acontece amanhã às 19 horas, num São Januário lotadaço. Vai ficar pequeno o estádio e o Vasco vai fazer uso da força da sua torcida para despachar a equipe paulista. O Corinthians, que ainda não venceu fora de casa nesse campeonato, que está disputando com o Vasco essa saída do Z4. Como o Vasco já se distanciou, vencendo amanhã, pode botar uma boa frente nos paulistas e acirrar ainda mais a crise por lá. E para esta partida o Vasco terá o retorno do Maicon, do Hugo Moura, do Piton e do David, os 4 que ficaram de fora contra o Internacional por suspensão de cartão. E vão ser titulares, como previmos ontem. A ideia do Rafael Paiva vai manter aquela equipe que ele vinha colocando em campo desde o início. A única ausência será Payet, que segue de fora. O gringo ainda não se recuperou da sua lesão da coxa. Por seu lugar, possivelmente, o garoto JP deve ir para o jogo. As demais posições seguem na mesma. O Rafael conversou bastante com o grupo, orientou e pregou humildade e superação para encarar essa partida. Até porque o Corinthians não está morto e vem necessitando de vitória. E é uma partida perigosa. Mas a mentalidade de coragem e de luta tem que permanecer durante os 90 minutos. E que também não haja afobação para buscar esses 3 pontos. O Rafael está confiante nesse equilíbrio da equipe e considera que mais um resultado positivo vai injetar ainda mais confiança para o decorrer do Brasileirão. E se nada mudar, meus amigos, Léo Jardim
Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, JP, Adson, David e Verret. Esse deve ser o provável time que encara o Corinthians amanhã à noite. Bom, sobre o Corinthians, por conta dessa situação toda do Coutinho, não consegui trazer a tempo aqui um profissional que pudesse nos contar detalhes da equipe paulista. Alguns, inclusive, que eu contactei agora há pouco, também não puderam contribuir, porque hoje foi um dia trabalhoso também lá em São Paulo, por conta da possível vinda do Ramon Dias para ser o novo comandante aí do Timão. Mas eu fiz questão de conversar com alguns colegas rapidamente em off para que pudesse saber o que está rolando por lá. Bom, a equipe segue com um interino, que é o Rafael Larúcia, e que ensaiou no dia de hoje, antes deles embarcarem aqui para o Rio, algumas mudanças que prometem fazer para superar o Vasco no Rio, um jogo super difícil, claro. E uma delas é para ocupar a vaga do Rodrigo Garro, o meia que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico privilegiou por lá muito as bolas paradas no treino e dando ênfase às bolas aéreas. Deve ser aí uma das armas do Corinthians contra o Vasco. O Corinthians que deve ir a campo com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo ou Matheus Bidu, Ranielli, Breno e Igor Coronado, que vai ficar na vaga do Garro, e mais à frente o Ângel Romero, Yuri Alberto e Wesley, né? 3 jogadores aí bem famosos que vão disputar aí contra o Vasco. Bom, para terminar esse boletim, meus amigos, não podemos esquecer que hoje foi um dos reforços dessa janela do Vasco chegou ao Rio. Trata-se do colombiano Emerson Rodrigues. Chegou pela manhã aqui e muito motivado por sinal. Não vinha jogando regularmente no Milionários, onde estava emprestado pelo Inter Miami, mas prometeu muita luta e vontade para buscar um lugar no time. A expectativa, caso sua documentação esteja tudo ok, como por exemplo o visto de trabalho dele, é ele poder estar apto diante do Atlético Goianiense no próximo dia 17. Porém, como eu falei, tem a questão do registro e também parte física, né? Rafael Paiva vai avaliá-lo melhor e aí tomar então a melhor decisão. Bom, galera, agora eu deixo com vocês. E aí, vocês ficaram ligadinhos o dia todo esperando o anúncio do Coutinho? Ou estava ciente que a situação não ia acontecer hoje? E amanhã, tá confiante que o anúncio aconteça? E esse jogo do Vasco amanhã contra o Corinthians, está confiante também numa boa vitória nessa sequência do campeonato aí com o Rafael Paiva? Então, ó, comente aí, vamos interagir, que a janela está abrindo amanhã. E com ela, muitas novidades estão por vir aí em relação ao Vasco. Vamos ficar atentos. Bom, tô indo nessa, a você que contribuiu com a minha audiência, meu muito obrigado. E não esqueça do like aí e de privilegiar ainda mais o trabalho do amigo. Um grande abraço, até a próxima.